Olá, meus queridos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata e professora de homeopatia. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao tour pelos meus trabalhos. Para quem caiu de paraquedas aqui não tem a mínima ideia do que eu estou falando, pessoal. Desde ali a penúltima semana, especificamente a penúltima segunda-feira do mês de outubro, eu comecei um trabalho que eu denominei, uma série que eu denominei Tour pelos meus trabalhos, que basicamente, pessoal, consiste num olhar mais aprofundado, um olhar mais detido acerca das propostas constantes em cada um dos meus cursos. Eu tenho um bom bocado de produtos atualmente disponíveis, cursos, aulões, e para que vocês consigam tomar uma decisão ali no final do mês de novembro, na bendita Black Friday, tão aguardada Black Friday, para que a tomada de decisão de vocês fique mais fácil acerca de qual oferta vocês vão abocanhar. Eu acho interessante vocês terem uma noção a que vocês terão acesso em cada um dos meus cursos e aulões. Então, eu tenho falado discriminadamente, desde a penúltima segunda-feira do mês de outubro, eu tenho falado discriminadamente sobre a proposta de cada um dos meus projetos lançados até aqui. E hoje é a vez do meu famosíssimo curso Sais de Schussler e a Microengenharia Orgânica. Esse foi o meu trabalho, pessoal, não digo que foi o que eu mais gostei de ter gravado, mas esse foi o meu trabalho de longe mais aclamado na internet. Então, muitas pessoas não me conheciam antes do lançamento desse curso, passaram a conhecer meu trabalho depois. Então, foi como eu aumentei significativamente a minha projeção na internet, a minha audiência. Então, muitos colegas tiveram contato com o meu trabalho pela primeira vez a partir do lançamento desse curso. Pessoal, é natural que seja assim, porque os sais de Schussler, eles estão naquele limbo, por assim dizer. Eu falo sobre isso na introdução do curso propriamente. Eles estão numa espécie de zona límbica, o que significa que a gente nem pode dizer que eles são medicamentos homeopáticos, quanto também a gente não pode dizer que eles são puramente suplementos. Então, eles estão ali no meio termo. Eu considero os sais de Schussler, o domínio do conhecimento acerca deles e de suas implicações terapêuticas, eu considero um excelente primeiro passo para quem quer começar a aprender homeopatia, pessoal. Então, a partir dali, você já tem alguns conceitos elementares acerca de como a homeopatia atua e comparativamente também no curso eu faço questão de estabelecer esse paralelo entre a atuação da homeopatia e a atuação dos sais. Mas, de certa forma, pessoal, é muito importante que o homeopata se debruce sobre esse conhecimento, porque homeopatia e sais de Schussler andam de mãos dadas, sobretudo quando nós estamos nos deparando com cronicidades, ou seja, doenças que já se arrastam há um certo tempo e que já apresentam uma projeção na fisicalidade, ou seja, a pessoa ela não tem transtornos comportamentais, transtornos psíquicos meramente entre aspas, né, pessoal? Que a gente sabe que a saúde mental comprometida, só Jesus na causa, dependendo do que for, ainda mais. Então, quando a gente tem uma desordem psíquica e ao mesmo tempo a gente tem ali uma desordem clínica, pessoal, vai ser muito difícil a gente tratar, sobretudo essa desordem clínica, se a gente não lança mão dos sais de Schussler em associação a um simílimo homeopático. Também os sais sozinhos, pessoal, eles não são, nem vou alimentar nenhuma ilusão aí em vocês. Sendo bem sincero, pessoal, lançando uma única exclusivamente dos sais, vocês conseguem resolver muitos pepinos, mas sobretudo em se tratando também de cronicidades, pessoal, a gente eventualmente pode ter que lançar mão de um medicamento homeopático. Tudo isso vai ficar claro, pessoal, vai ficar bem claro aqui a partir dessa exposição o papel de cada um e o porquê de homeopatias e sais eles constituírem um par tão perfeito. Por que o trabalho de ambos, de certa forma, é indissociável, sobretudo quando a gente está falando de cronicidades que já apresentam uma projeção na entidade clínica. A pessoa tem um problema psíquico, mas que já traz repercussões na fisicalidade, no corpo físico dela. Por que o trabalho com os dois é inseparável, principalmente em circunstâncias como essa? Então, a gente vai falar sobre isso agora, né, nessa introdução a essa videoaula, mas a partir disso, pessoal, vocês já conseguem deduzir a forma segundo a qual eu trabalho.
Quando eu concluo uma consulta ali com um doente e eu emito, depois lhe dirijo a prescrição dos medicamentos homeopáticos, geralmente, do que é composta essa minha prescrição? Em geral, eu vou indicar um medicamento miasmático, um simílimo e sais de Schussler. Eventualmente, algum matridonal, para quem não sabe o que é, não precisa saber nesse momento, pessoal, que nem é objeto aqui nem é assunto aqui dessa videoaula para essa videoaula. Com certeza na próxima a gente vai falar um pouquinho sobre eles, quando a gente se debruçar sobre a proposta do meu curso Sagrado Feminino, mas não é o momento, vamos deixar para essa videoaula em questão, que é a próxima. Mas geralmente eu indico miasmático, eu indico um simílimo momento, indico sais e eventualmente os matridonais, que são aqueles medicamentos que são derivados da gestante e do bebezinho ali que acabou de nascer. Então a gente tem a versão, são matridonais, versão homeopatizada do cordão, da placenta, do líquido amniótico, daquele sebinho que encobre a pele do recém-nascido quando ele vem ao mundo, do leite materno também, do folículo ovariano. Então os matridonais são feitos a partir dessas estruturas e eles são excelentes para tratar aqueles traumas muito profundos e que consequentemente já estão muito arraigados no psiquismo do doente, e o próprio doente muitas vezes não consegue rastrear a origem dessas projeções traumáticas, muito pelo fato de ter acontecido nessa época, às vezes até no momento ali da concepção, um pouco antes da concepção. Então, os matridonais, eles tratam essas feridas traumáticas mais elementares. São tão antigas que muitas vezes a gente não consegue rastrear a origem delas, mas elas têm repercussões muito palpáveis para a gente hoje em dia, já adultos, já muito mais velhos. Então, geralmente eu lanço mão deles, mas o que eu posso dizer que é um esqueleto de uma prescrição minha? Um miasmático com um simílimo momento e sais. Por quê? O miasmático, pessoal, pelo seguinte, tem alguns homeopatas que acreditam que quando você indica um simílimo com S maiúsculo, ou seja, aquele simílimo que tem compatibilidade com o miolo da flor e não mais com as pétalas dela, ou seja, a gente finalmente conseguiu detectar um núcleo de padecimento do doente, um medicamento consonante com aquele núcleo. E é muito raro a gente conseguir isso de primeira, pessoal. Normalmente a gente vai indicar um simílimo correspondente a uma pétala, mas vamos supor que tenha sido o caso. Alguns homeopatas acreditam que quando você trabalha com esse simílimo com S maiúsculo, automaticamente, por tabela, você trabalha a expressão miasmática. Pessoal, eu, com base, sobretudo em algumas leituras recentes, com base no que eu observo no meu cotidiano clínico, só para deixar claro, isso não é matéria de opinião, não é uma mera implicância da minha parte, eu decidi que eu vou discordar. Não, estou me pautando em bibliografias recentes, estudos recentes e no empirismo principalmente. Eu não acredito que isso acontece. Tanto é fato que Hahnemann, ele mesmo ficou intrigado com a resposta de alguns medicamentos aparentemente bem indicados. Então ele começou a perceber que havia recaídas aparentemente inexplicáveis. Ou seja, ele mesmo na época dele percebeu que o simílimo não é o suficiente. Pode ser que ele não seja o suficiente. Isso levou a escrever o nosso querido Doenças Crônicas, onde ele lança as bases teóricas acerca, sobretudo, dos 3 principais miasmas: letismo, psicose e psora. Então isso intrigou o nosso mestre na época, não tem como a gente se sentir intrigado também mesmo hoje, pessoal, e principalmente hoje que a gente já não tem apenas 3 miasmas, a gente tem muitos outros. Então, no meu entendimento, a gente pode até empreender uma estratégia assertiva com o simílimo momento, mas em algum momento, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão se deparar com miasma nu e cru, escarrado ali na frente de vocês, cuspido escarrado na frente de vocês. Se vocês trabalham direitinho, inevitavelmente vocês vão se deparar com ele. Inclusive, Hahnemann diz que o miasma, a expressão miasmática, quando ela está muito evidenciada, sim, ela pode ser até uma barreira curativa. Eu comparo, recentemente, pessoal, eu coloquei até compartilhei no grupo de estudos também, esse story, eu dei um print nele e coloquei no nosso grupo de estudos. Alguém perguntou, Letícia, quando trabalho com medicamento homeopático, preciso trabalhar também com a estabilização miasmática? Aí eu comparei a expressão miasmática com o solo e o simílimo com a vegetação que cresce sobre esse solo.
Se vocês tiverem essa analogia em mente, pessoal, automaticamente vocês vão entender o porquê de, em algum momento do tratamento, ser estratégico a gente se debruçar sobre a estabilização do miasma diretamente, ou seja, a gente vai indicar um medicamento homeopático que tem esse objetivo. Que, veja, não é justamente o solo que provê o aporte nutricional, aquela vegetação que o sobrepõe, e mais, pessoal, aquele solo, ele viabiliza. Vamos supor que eu tire determinada vegetação desse solo. Esse solo, se ele está ali intacto, com as mesmas propriedades nutricionais, ele vai viabilizar o reaparecimento daquela vegetação que foi exterminada, que foi extraída, que foi extirpada daquele solo, daquele ecossistema. E esse mesmo solo, ele vai permitir o afloramento de vegetações muito similares àquelas que foram tiradas naquele primeiro momento. Ou seja, pessoal, por isso que quem apresenta um determinado miasma regente, essa pessoa a gente nota que ela tem predisposição a determinada gama de adoecimentos que tem uma certa natureza peculiar, como se fosse uma assinatura peculiar. Se a gente observar como os biomas se manifestam na natureza, não é muito difícil da gente entender o porquê que isso acontece. Um bioma, ele apresenta um solo ali com qualidades específicas que permite a proliferação de uma vegetação toda específica. Então, no caso dos miasmas, quando eu apresento um determinado miasma como regente, eu me torno propensa ao desenvolvimento de determinados padecimentos com certas características, alguns denominadores em comum, inclusive até no que diz respeito a aspectos mentais, comportamentais também. É por isso, pessoal, que às vezes a gente se depara com alguns autores que atribuem determinados medicamentos a certos miasmas. Não significa necessariamente, pessoal, que aqueles medicamentos combatem o miasma diretamente, equilibram o miasma diretamente, mas são, digamos, expressões de simílimo, eles são simílimos que apenas se desenvolvem, florescem, se aquele miasma for o regente, por assim dizer. Então, veja, é muito estratégico para o processo curativo, sobretudo quando a gente está pensando numa estratégia de tratamento definitiva, pessoal, a gente quer que a pessoa fique estável por muito tempo, é muito importante que a gente leve em consideração o solo. Por isso, o miasma também é chamado de terreno. Muitas vezes a gente percebe na bibliografia essa correlação de termos. Por que o termo terreno é tão apropriado? Exatamente em função dessa analogia que eu trouxe a vocês, do solo e da vegetação que cresce sobre ele, levando em consideração que ele torna o desenvolvimento dessa vegetação propício, ele viabiliza que ele tem uma carga nutricional, composição, que é toda adequada para a proliferação daquele conjunto ali de padecimentos. Então, claro, pessoal, se é o solo que está tornando tudo possível, faz todo sentido do mundo eu tratar aquilo ali, porque é aquilo que está alimentando a doença, no fim das contas. É aquilo que está viabilizando o desenvolvimento daquelas expressões homeopáticas de matérias médicas, que eu quero dizer. A expressão beladona, ela só está visível ali porque eu tenho um miasma agudo ali exacerbado. Um carcinosino, ele só está se mostrando evidenciado na natureza do doente porque o solo dele é cancerínico. Então faz todo sentido a gente se debruçar sobre isso, no meu entendimento, hoje. Agora, pessoal, o simílimo, eu não preciso nem falar. O simílimo, pessoal, ele é como se ele atuasse como... Por que ele é importante? Porque uma indicação bem feita, pessoal, uma indicação assertiva, um simílimo bem indicado, é um simílimo, como eu já falei várias vezes, que corresponde ao núcleo do fractal, ao miolinho da flor, ou seja, consigo cercar a causa daquelas miríades de consequências que eu estou observando. Nós, homeopatas, até a gente desenvolver esse olhar demora um certo tempo, pessoal, igual eu já falei várias vezes, a gente normalmente se confunde muito mais com pétalas, consequências de um problema em detrimento da causa, mas um simílimo vale a pena a gente buscar por ele a todo momento, pessoal, porque veja, resolvendo a causa, todo aquele mar de consequências vai por água abaixo, por tabela. E além disso, pessoal, agora até comparativamente com o trabalho dos sais, o simílimo é como se ele trouxesse para a gente uma espécie de moldura energética para a gente dar... Vamos supor, sou eu fazendo uso desse simílimo. É como se eu tivesse recebido uma moldura energética, da Letícia ideal. Então, eu começo a ser provocada, pessoal, sempre faço questão de enfatizar isso para que vocês não enxerguem a homeopatia como um tratamento passivo. Na verdade, nenhuma terapia verdadeiramente curativa, ela te exime de responsabilidades para você mexer os pauzinhos e buscar pela sua harmonização mediante
correções no seu estilo de vida, pessoal. Então não adianta você fazer um uso de um simílimo bem indicado, você se sente provocado a se encaixar nessa moldura. Mas o que é se encaixar nessa moldura? É você comer direito, é você selecionar melhor os seus relacionamentos, é você começar a dormir melhor também, é você começar a se esforçar para desenvolver hábitos melhores de uma forma geral. Então, a gente sente essas provocações, pessoal, mas se a gente não conseguir sustentar-se nessa moldura, o trabalho curativo se perde. Aí nós podemos utilizar a homeopatia como muleta. A gente sente aquela sensação gostosa, aquelas possibilidades infinitas se abrem momentaneamente diante dos nossos olhos, mas a gente fica só no contemplar mesmo, a gente não se entrega àquela jornada propriamente. Mas a homeopatia nos provoca nesse sentido, ela nos provoca um encaixe nessa moldura que corresponde à sua melhor versão, por assim dizer. Por isso que é muito natural que a gente sinta, a partir do momento que a gente começa a se tratar, a gente sinta provocações para a gente mudar a nossa rotina em alguns aspectos, a gente começa a desenvolver um desejo maior, inexplicável por determinados alimentos e uma aversão, um rechaço por outros. Um paciente mais sensível, ele vai trazer esse tipo de relato para a gente. A natureza dos sonhos muda, a gente se depara com nossas sombras, pessoal, é aqui que muita gente sai pela tangente, mas não tem como você se curar se você não tem uma dimensão, uma amplitude de consciência acerca não apenas dos seus trunfos, mas também do seu lado sombrio, porque para que você se cure, você precisa saber exatamente o que você tem que superar, do que você tem que correr como o diabo foge da cruz, ou com o que você precisa se confrontar realmente, pessoal. Então é nessa hora que muita gente desiste, mas é uma pena, né? Porque caso a pessoa aceitasse esse convite aqui da homeopatia, ela finalmente encontraria a sua harmonização. Então o simílimo, pessoal, ele traz um projeto, tem em mente um projeto, é por isso que eu comparo também a atuação dele com a de um engenheiro, a de um arquiteto. Então tem isso em mente. Mas veja, pessoal, uma casa, ela se cria apenas com um projeto? Não, ela precisa agora de uma atuação operacional sobre aquele projeto, para concretizar aquele projeto, para viabilizar aquele projeto. Então é aí que os sais entram, pessoal, para colocar a mão na massa propriamente. Se eu tenho uma hepatite, eu vou utilizar um medicamento homeopático que vai, como disse, me forçar a me enquadrar nessa moldura que corresponde à minha versão ideal, à minha melhor versão. E nessa melhor versão está um fígado saudável. Recebi o projeto do fígado saudável. Eu que padeço de hepatite. Recebi um projeto da cabeça sem dores. Eu que padeço de enxaqueca. Eu que padeço de cefaleia. Eu recebi esse projeto. Mas quem que vai concretizar esse projeto? Em grande medida, sobretudo quando tem padecimentos físicos, pessoal, que os sais atuam na minha esfera bioquímica principalmente, os sais atuam nesse momento. Então, eu comparo muito também o trabalho deles com o de pedreiros. Eles vão executar o que foi preconizado, o que foi idealizado pelo projeto do simílimo. Quando algumas pessoas que eu acompanho se deparam ali com as minhas indicações, eu sempre tenho muitas pessoas que já são meus pacientes, que estão me acompanhando com certeza, o pessoal aí através do YouTube. Vocês sabem que eu sou muito detalhista, eu sou muito pormenorizada no tocante à condução do meu trabalho. Então sempre quando eu indico, ainda mais levando em consideração que a homeopatia ainda é novidade para muita gente, pessoal. Então a gente precisa empreender antes de gerar aceitação, receptividade. As pessoas, de uma forma geral, elas precisam saber do que se trata, para que elas possam, consequentemente, ter a oportunidade de se deslumbrar com aquilo ali. Tal como nós, enquanto terapeutas homeopatas, somos apaixonados pela homeopatia. A gente é muito apaixonado porque a gente conhece como é que ela funciona, mas a maioria das pessoas não tem a menor noção. Então, por isso que esse trabalho de educação do cliente, no meu entendimento, ele deve ser feito ostensivamente, pessoal. E eu faço isso assim com todo amor do mundo e tento transmitir esse amor pela homeopatia à pessoa que eu acompanho. Por isso eu faço questão de explicar como cada homeopatia que eu estou indicando funciona, qual que é a proposta, o modus operandi de cada item que eu indiquei. E quando o doente ali, ele percebe que eu indiquei alguns minerais, vem corriqueiramente essa indagação. Ah, Letícia, eu vi que você indicou minerais aqui,
Mas a gente não deveria absorver isso da água? A gente não deveria absorver isso da alimentação sem maiores transtornos? Por que você está me indicando minerais, sendo que isso é abundante na alimentação e na água? E é verdade, pessoal, sobretudo se eu tenho uma alimentação boa, se eu me alimento com alimentos pouco processados, eu faço questão ali de não cozinhar demasiadamente os alimentos, consumo muitos alimentos in natura, uma boa água, faço questão de mineralizar muito bem a água que eu consumo. Sim, idealmente você deveria ser capaz de absorver esses minerais, só que em função de transtornos psíquicos, de desequilíbrios psíquicos diversos, em função de algumas maracutaias, pessoal, que estão presentes no nosso dia a dia, exposição excessiva a eletromagnetismo, fumo, ingesta demasiada de café, ai meu Deus, ingesta demasiada de chocolate, entre outros péssimos hábitos, a gente vai induzindo uma perda da sabedoria de assimilação desses minerais. Então a gente tem contato sim, mas o corpo se esqueceu, por assim dizer, acerca de como essa assimilação se dá. Por isso mesmo, pessoal, isso é tão presente no nosso cotidiano, seja, a gente percebe isso tanto no nosso caso, quanto no caso das pessoas que a gente acompanha, que, veja bem como não é verdade. Às vezes a pessoa tem uma alimentação impecável, e você não vê saúde nela. Tem tanta gente na internet que fala de saúde, fala de jejum, de alimentação crua, frugívora, de alimentação de não sei das quantas. Você não vê brilho na pessoa, você não vê saúde na pessoa. Nossa, velho, mas se você está com uma alimentação tão impecável desse jeito, você deveria brilhar, você deveria transandar a saúde. E em poucas pessoas a gente observa isso. Muito por isso que eu estou acabando de explicitar aqui para vocês. O corpo daquelas pessoas pode ter perdido a sabedoria de assimilação. Então, estou tendo a melhor nutrição do universo, mas meu corpo não sabe mais como assimilar. Então, pessoal, digamos que os sais eles vão desempenhar uma função dupla. É por isso que eu disse a vocês inicialmente que eles estão nesse limbo. Eles tanto vão desempenhar a função de medicamentos energéticos, por assim dizer, então eles são semi-homeopatias, mas não necessariamente homeopatias, porque eles não vão elaborar esse projeto curativo sob medida para você doente. Não vai, pessoal, não vou nutrir ilusão aí na cabeça de vocês. Quem faz isso aqui, quem traz essa moldura energética da sua melhor versão é a homeopatia. Os sais executam esse projeto aqui. Então veja bem, os sais tanto eles vão atuar no sentido de devolver sabedoria de assimilação daquele sal que está representando ali. Então, por exemplo, se eu utilizo natro muriático 6-DH, que é o sal de Schussler correspondente aí ao sal de cozinha. É derivado do sal de cozinha, cloreto de sódio na forma de sal de Schussler. Quando eu faço uso dele, um dos papéis que esse sal vai desempenhar é justamente no sentido de me devolver a sabedoria de assimilação do cloreto de sódio. Se o meu homeopata fez uma leitura ali do meu caso e chegou à conclusão que eu preciso desse sal, criatura, não importa quão salgada é a comida que você está comendo. Muito provavelmente você não está conseguindo absorver aquele sal, criatura. Então, e o seu corpo está mostrando isso. Eu vou falar, inclusive, sobre sinais faciais agora, de carências desses minerais, embora eu vá apenas pincelar, pessoal, que é no curso que eu trato de vários outros sinais que podem estar por trás da carência de determinados minerais, de maneira que, olhando para a pessoa, muitas vezes você já tem ali algumas pistas do que ela está precisando. Então, pessoal, uma primeira linha de atuação dos sais de Schussler, devolução da sabedoria de assimilação daquele mineral que a gente está fazendo uso. No caso de natro muriático, quando eu faço uso dele, o que eu quero com isso? Eu quero que o meu sistema volte a recuperar a sua autonomia de assimilação daquele sal. Ou seja, pessoal, a ideia aqui nem é tornar a pessoa dependente de natro muriático 6-DH para o resto da vida. A partir do momento que essa sabedoria ela foi recuperada, se eu me mantiver na linha, se eu parar de agredir o meu organismo, a ideia é não precisar mais, inclusive. Até essa é a proposta da homeopatia. A homeopatia, como ela não é uma ferramenta terapêutica paliativa, então em algum momento qual a tendência? É você não precisar mais. Se Deus quiser, em algum momento você não vai precisar mais. Nem da homeopatia, com o intuito de te propor um projeto específico curativo, nem dos sais para executar esse projeto. Agora, outra frente de atuação, pessoal, os sais,
eles também atuam como suplementos, obviamente. Se você está precisando do natro muriático, um 6-DH, você está precisando, olha só, você não assimila e, consequentemente, obviamente, você está carente daquele mineral, você não está assimilando. Então, você está desenvolvendo sintomas que têm íntima relação com a carência deles. Então, eles atuam como suplementos também, tanto como medicamentos energéticos, já que eles vão devolver essa sabedoria de assimilação, quanto como suplementos também. É por isso, pessoal, que tem uma dúvida que ela é clássica. Tem gente que pergunta o seguinte: ah, Letícia, mas por que você indica uma quantidade maior de gotas para os sais? Pessoal, a gente está num terreno onde quantidade importa. Eles não atuam como suplementos também? Se você manda um sal para análise, o cara vai identificar um contingente, nem que seja traço, daquela matéria-prima que deu origem àquele sal. Natro muriático com 6-DH, a pessoa que está analisando aquilo ali, ela vai encontrar rastrinhos do sal de cozinha. Então, a gente não está trabalhando com ultradiluições, igual o caso da homeopatia, quando a gente não tem rastro material nenhum ali da matéria-prima que deu origem ao medicamento. A gente já está no terreno ali onde matéria importa, no caso dos sais. Então, veja, quando eu estou pensando aqui em suplementação, obviamente a suplementação ali, claro que o contingente importa. Se eu tomo 500 miligramas de alguma coisa e 1 grama daquela mesma coisa, eu vou ter respostas diferentes. Então é o caso aqui dos sais, pessoal. Por isso que no curso eu darei essa ênfase em relação ao que eu considero a posologia ideal para a gente obter resultados mais satisfatórios. Vocês vão perceber que a quantidade que eu recomendo de um sal é infinitamente maior em relação à quantidade que eu recomendaria em termos de dose a um medicamento homeopático. Para que o nosso corpo funcione bem, pessoal, a gente vai precisar de principalmente 12 minerais, que esses sim são conhecidos como 12 sais de Schussler. Para que ele funcione melhor ainda, pode ser que a gente precise de outros sais sobre os quais eu vou falar também nesse curso, que o meu curso, é igual eu falei, pessoal, é o mais completo nesse assunto que já foi feito, já foi produzido pela humanidade até hoje. Sem exagero, você não encontra um curso tão completo sobre o assunto quanto o meu. Você pode até encontrar cursos que falam sobre os 12 principais, mas sobre os sais traços não. Como o próprio nome já diz, pessoal, traço quer dizer baixíssima quantidade, uma quantidade traça, quase indetectável. Então, nós precisamos também de outros além desses 12, mas não vai ser o objeto dessa nossa videoaula. Eu vou lançar a luz sobre aqueles principais. Sem esses aqui, pessoal, o nosso corpo ele não funciona minimamente bem. Então, ou de repente você está precisando de um apenas, que é muito raro, pessoal. Normalmente a gente vai se deparar com, assim, hoje em dia, a maioria das pessoas que a gente vai atender tem uma carência mais ou menos intensa de todos os 12, pessoal, e de muitos sais traços também. Mas vamos supor que a gente está falando de uma pessoa que precisa só de um, esse anjo que precisa só de um. Mesmo assim, a gente vai perceber que ele tem sérias debilidades ali na saúde dele. Às vezes, pessoal, a gente aprendeu a conviver com a doença de uma forma assim que a gente nem lembra mais como é que é estar saudável. É quando finalmente a gente tem contato com aquilo que é saúde, a gente vive saúde na pele, é que a gente acaba lançando esse olhar comparativo para o nosso passado. A gente pensa, nossa, gente, eu pensei que eu sabia o que era ser saudável, mas depois da reposição dos sais é que eu entendi o quanto eu estava estrupiado. Quando falta um, a gente já pode ter essa percepção, pessoal, que a gente precisa de todos esses 12, principalmente, em dia, nas proporções ideais para que a gente funcione bem, para que a gente goze daquilo que a gente chama de saúde. Então, vou começar a falar discriminadamente sobre cada um deles, pessoal, e nessa videoaula eu vou trazer também alguns insights para vocês acerca do que vocês devem observar em termos de sinais faciais. Sempre quando a gente está precisando de, sobretudo desses 12, a gente vai apresentar na nossa face, estampada na nossa face, a necessidade de reposição de alguns deles. Dependendo do nível de carência, esses sinais eles se tornam mais evidentes, mais marcantes. Eu vou até colocar algumas fotos também, para que fique mais fácil para vocês no sentido de ter um parâmetro visual, que eu acho que isso vai ajudar muito. Pessoal, os sais lá fora, né, fora do Brasil, que eu quero dizer, eles podem ser
adquiridos através de números. Então, no curso eu falo mais detidamente sobre isso, porque se você estiver adquirindo no Reino Unido ou em qualquer outro país ali no solo europeu, eles utilizam uma categorização numérica que é um pouquinho diferente, tem uma diferença, não é nada muito significativa, mas é um pouco diferente da sistematização numérica utilizada nos Estados Unidos. Mas o fato, pessoal, é que lá fora se referem aos sais de Nossa Senhora, aos sais de Schussler. Falar esse conjunto de termos rápido é receita para dar errado. Mas lá fora eles utilizam muito a classificação numérica. Você não encontra, às vezes, calcária fluórica 6DH, sim, calcária fluórica 6DH, mas você encontra como Tissue Salt Number 1, significa, traduzindo aqui, sal tecidular, ou então sal bioquímico número 1. Então, por isso que eu vou colocar os numerozinhos aqui, pessoal, para que vocês tenham já tenham uma pré-concepção da categorização numérica de cada um deles. Então, o number 1, tanto no caso da categorização europeia quanto americana, convencionou-se que o número 1 seria calcária fluórica, pessoal. Então, acho que está cortando um pouquinho, mas acompanhe o que eu estou dizendo aqui que não vai ter erro. Dessa vez eu vou começar bem lá de cima, porque são 12, né? Então, senão a gente passa por aquele problema de sempre, né? Da falta de espaço. Então, calcária fluórica, pessoal, como é que a gente sabe que a pessoa está precisando desse sal? Sinal facial mais marcante, qual é? Só para deixar claro, pessoal, a gente pensa muito em silícia, né, para anti-aging, anti-envelhecimento, só que esse aqui é que ele dá a sustentação da pele propriamente. Então, rugas, sobretudo ao pé de galinha, já é um indício de que a gente está precisando dele. Ele faz parte da composição primordial do colágeno, assim como a silícia também. Mas por que é importante a gente enfatizar isso, pessoal? Porque se ele apresenta algum tipo se ele desempenha algum papel na sustentação da pele, então daí a gente já consegue chegar a algumas conclusões. Mas além do pé de galinha, das rugas de uma forma geral, um outro indício de que a pessoa está precisando de calcária fluórica, o pessoal está na primavera e tem muita cigarra, é a época das cigarras, né? Então pode ser que vocês escutem. Além dos carros, que é igual eu já falei, né? Vem subindo aqui na sofrência. Então ignoram, abstraiam esses barulhos. Voltando, pessoal, um sinal que é típico da carência de calcária fluórica é uma olheira amarronzada. Cuidado que isso importa, esses detalhes importam. É uma olheira marrom. Ela tende a circundar, a formar uma certa auréola aqui ao redor dos olhos. Então, esse é o traço mais representativo. Vai aparecer imagens aí para vocês conseguirem ter, como eu falei, né, um parâmetro visual. Que tipo de olheira é essa que a pessoa está falando? Que a Letícia está falando, no caso. Então, mais ou menos esse padrão, pessoal. E a calcária fluórica, pessoal, eu uso muito calcária fluórica, eu não coloquei o DH, pessoal, porque a maioria aqui é dispensada em 6DH. Tem só 3 exceções: ferro fosfórico, calcária fluórica e silícia. Ele é dispensado na 12D de dado H. E aí, pessoal, eu uso muito, eu pratico atividade física com constância. Uma parte do corpo que eu lesiono muito é punho e tornozelo, às vezes joelhos também. Pessoal, só tomar por alguns dias ele com silícia, passa tudo. Isso aqui tem que ficar na bolsa do esportista. A pessoa que treina demais tem que ter isso aqui, porque é um dos melhores sais para regenerar as articulações. Mas quando ele falta, pessoal, digamos que nosso corpo começa a cair tudo, perde a firmeza. Então a gente nota primeiramente na pele que está caindo mesmo, está formando ruga, o bigode chinês, o pé de galinha, tudo isso aí começa a aparecer, um sinal de que a coisa está começando a desmoronar. Mas pensem também, pessoal, nas hérnias de uma forma geral. Hérnia inguinal, hérnia discal, a hérnia de hiato, a hérnia inguinal. As hérnias estão representando o que, pessoal? É uma dificuldade de sustentação das estruturas dos órgãos ou dos discos ali, né? Se a gente estiver falando da própria coluna. Tanto é fato que ele está deslizando ali, o disco deslizou. Então, isso significa que o corpo está perdendo alguma coisa, algum componente ali responsável pela estruturação dele, pela elasticidade dele. Prolapsos também, pessoal, os prolapsos eles são um excelente indício de que, bom,
não está conseguindo sustentar direito, tá caindo, está perdendo elasticidade. Então, prolapso de bexiga, prolapso uterino, você desce além ali na calcário-flórica, que o negócio vai voltar para o lugar muito provavelmente, somado a exercícios, pessoal. A nossa parte, ela tem que ser feita, não tem choro nem vela para isso não, igual eu já falei várias vezes. Então, calcária flórica, quando falta, pessoal, gera sinais de perda de elasticidade da nossa estrutura interna, dos nossos tecidos, das articulações. E pensando nisso, pessoal, a gente já consegue deduzir a grande aplicabilidade de calcária flórica para hemorroidas, para varizes, veias varicosas, que quando a veia está estourando ali, pessoal, é sinal que o endotélio, que é a camadinha ali, a membrana que recobre os vasos, ela perdeu elasticidade também. Até ali a gente está vendo estrago. Então estoura, o sangue passa por ali, não tem mais aquela capacidade de sustentar aquela pressão, estoura. Nisso se respaldam esses diagnósticos ligados a varizes e companhia limitada. Então hemorroidas também segue uma dinâmica relativamente similar a essa que eu estou descrevendo para vocês. Quem precisa também, pessoal, de calcária flórica, outra dica aqui, é uma pessoa que tem muita sensibilidade a dores, de uma forma geral. Extrema sensibilidade a dores. Então, quebra uma unha ali, começa a sangrar um pouquinho, a pessoa já faz o escândalo com aquilo. Então, normalmente, é muito difícil a gente identificar traços camomila num doente e não perceber a necessidade de calcária flórica. Por que eu estou falando de camomila? Porque o que mais chama atenção em camomila é justamente o escândalo que a pessoa faz quando ela sente dores, pessoal. Então, fica aí mais um indício, né? Uma pista para que vocês possam identificar a necessidade ou não desse sal. Agora, um outro, pessoal, aqui nós podemos lançar mão bastante, sobretudo no caso da garotada, calcária. Outra calcária, nós vamos falar sobre as três nesse primeiro momento. Calcária fosfórica. Pessoal, a leitura facial desse aqui me deu um pouquinho de trabalho, até que hoje em dia é automático, eu olho para a pessoa e sei, não, é calcária fosfórica que a pessoa está precisando, porque a pessoa tem traços de, como se fossem manchinhas amareladas em algumas partes do rosto. Esse padrão, os autores chamam de padrão cera de abelha. Geralmente a pessoa tem muito aqui, pessoal, aqui ó, no cantinho dos olhos você consegue observar. É um padrão amarelado mesmo, não tem como eu descrever melhor que isso. Eu vou deixar algumas imagens, vocês podem pausar o vídeo, dar zoom, para vocês conseguirem observar bem o que eu estou falando. É o padrão cera de abelha. Tem gente que vai ter muito isso na orelha também. É uma pigmentação mais amarelada. Parece que tem alguma coisa amarela por cima da pele da pessoa. Tem principalmente aqui, ao redor dos olhos, aqui na pontinha e também nas orelhas. É onde essa pigmentação costuma se apresentar de maneira mais marcante. E esse sal, ele é maravilhoso, pessoal, indico demais para a mulherada na menopausa, porque isso aqui é excelente para a osteoporose, é o grande sal dos ossos. Eu falei da criançada, por quê? Porque é um sal maravilhoso para tratar a enurese noturna, que é a tendência de fazer xixi na cama, pessoal. Às vezes até o adulto também tem essa tendência, nunca conseguiu abandonar essa tendência. Então, calcária fosfórica é uma excelente indicação para esse doente. Muito indicado também, pessoal, ainda, falei muito de crianças, porque ele ajuda no tocante a alergias a proteínas, inclusive proteínas do próprio leite. Isso é muito comum hoje em dia. Outro traço também, pessoal, eu falei que é o sal dos ossos. Então, o reflexo Só que, para chegar nesse ponto, pessoal, a pessoa está precisando tomar isso aqui em canudinho, viu? É quando a gente, com certeza, sobretudo dentistas, pessoas que trabalham com odontologia, vocês já devem ter observado, tem gente que tem essa borda inferior dos dentes meio translúcida. Então o dente ele é denso enquanto ele está acoplado ali na gengiva. Na medida que você vai afastando da gengiva, você começa a perceber que ele começa a ficar um pouquinho mais transparente. Isso é um sinal de que provavelmente falta densidade óssea. A partir da face também tem um padrão facial que é bem específico dela. Calcária sulfúrica 6D de dado H. Também 6, pessoal. Vocês vão perceber que a grande maioria é indicada em 6. Esse aqui, quando a pessoa precisa dele, pessoal, a pessoa ela tem sinais claros ali de um corpo muito intoxicado, porque geralmente ela tem muitos abscessos.
Pense em abscesso, a pessoa que parece que tudo, qualquer feridinha supura, vira uma bolha de pus. Então, furúnculos, carbúnculos, aquelas espinhas grandes, e inclusive até no adulto, pessoal. Essa aqui, se a gente está pensando em tratamento de acne, pessoalmente, eu considero esse sal mais adequado que o nátrio fosfórico, que trata espinha também. Mas esse aqui, ele é mais adequado para aquelas espinhas grandonas e aquelas espinhas que acontecem no adulto. Eu não sei se cheguei a comentar, pessoal, mas eu estudei recentemente muito esse mineral aqui para obter mais informações sobre ele, e eu encontrei indicações para gengivite também, aquela gengivite de recorrência, gengivite até crônica também. Muito adequado, pessoal. Eu tenho indicado recentemente para esses quadros, às vezes algumas poucas doses é o suficiente para tirar a pessoa do quadro de gengivite. O padrão facial, ele é peculiar, pessoal, e tentem observar. A partir do momento que vocês começam a estudar sal, pessoal, vocês vão começar a olhar mais detidamente para a cara dos outros. É normal, é uma mania assim que se transforma num vício depois. Mas com treino, vocês vão conseguir observar esse padrão. Vou colocar fotos de novo de um padrão perolado de pele que pode ser gerado a partir da carência desse sal. Veja que tem um certo esbranquiçamento, aí já tem como se fosse uma nuance, uma névoa, como se fosse uma fumacinha, um esbranquiçamento na face da pessoa. Um padrão perolado, pessoal, a concha ali, quando você olha aquela parte interna dela, não tem aquela porção madrepérola mesmo, acho que é assim que se denomina, a luz bate e a gente percebe até um padrão iridescente ali, formam-se as cores do arco-íris. Observem aquela parte madrepérola das conchas, que aí vocês têm uma noção do que vocês podem observar na face das pessoas que precisam desse mineral. Vamos ao nosso queridinho, pessoal, quem vive adoecendo, quem você percebe que não tem imunidade nenhuma, a pessoa está sempre cansada ali, sempre fraca, não é o único para cercar esse cansaço crônico, mas há uma grande possibilidade, a pessoa está sempre se queixando de cansaço, pessoal, precisa de ferro. E o sinal facial dele, lembre-se, pessoal, essa é uma das exceções. A grande maioria em 6, mas calcária, silício e ferro em 12DH. Não sei se vocês estão vendo aqui, 12D de dado H, tá certo? É nessa dinamização que o ferro fosforo é considerado um sal de Schussler. Então, e não é, quando a pessoa está com a imunidade baixa, pessoal, e isso é um indício de que ela está precisando desse sal, normalmente é até intuitivo. A gente olha para a pessoa e fulano é doente, fulano vive doente. Por que a gente diz isso? Às vezes só de bater o olho na pessoa, porque a falta de saúde, nesse caso aqui, ela salta aos olhos. Principalmente que a olheira de ferro, pessoal, é muito característica. É uma olheira funda, ela é escura. Ela é aquele violeta mais tendendo para o avermelhado, que tem um violeta que tende mais para o azul escuro mesmo, que é quando a gente está precisando demais de um irmão aqui de ferro fosfórico, que é o cálium fosfórico. Mas essa olheira aqui, ela é funda, é um violeta muito escuro, pessoal, abrange aqui, ó, essa região toda ao redor dos olhos, então é um violeta tendendo mais para o vermelho. Então a gente olha e vê, fulano, mas a vontade que a gente tem é de perguntar quanto tempo tem que você não dorme. A gente quase pergunta isso, é uma inclinação inevitável. E excelente, pessoal, a gente tem que ter ele, porque sempre apostos na nossa farmácia homeopática, porque além dele melhorar muito a nossa imunidade, e só usem, pessoal, se você tem algum problema nesse sentido, tá? Já que eu já ouvi comentários, Letícia, eu usei ferro, comecei a usar ferro, comecei a adoecer mais, eu comecei a ter mais gripe, resfriado, coisa que eu não tinha. Sim, criatura, mas se você não tinha, se a sua saúde estava em dia, por que você usou, né, pessoal? Então tem isso, né? Mas na homeopatia, quadros febris e você adoecer de vez em quando, com quadro moderado, bobinho, resfriadinho ali, que no dia seguinte você tá bom, isso não é ruim, pessoal, porque para a homeopatia, igual eu deixo claro ali na minha videoaula sobre carcinosino, não é um sinal de saúde nada nunca acontecer no seu quadro clínico. Você tem que passar eventualmente por algum quadro agudo, que é inclusive uma forma do seu sistema mostrar que, ó, eu estou funcionando, olha, eu reajo a ameaças, olha, tá tudo bem. Então, de vez em quando acontecer uma febrinha, é bom, pessoal, mas isso aqui está melhor indicado para aquelas pessoas que toda semana está com problema, uma sinusite, toda semana ali doente, prostrada, com febre. Todo dia quase a pessoa tem um perrengue. Então, muito adequado para essas circunstâncias. É muito bom que a gente tenha ele na farmácia, porque ele combate essas tendência a febres, pessoal, mas não febres muito elevadas.
febres até ali uns 37,5, mais ou menos. Às vezes só com ele a gente consegue dar conta do recado. Além disso, chegou 38, 39, normalmente o cálcio fosfórico estará melhor indicado. O indício de que a gente precisa desse sal também, pessoal, além desse cansaço, dessa queda imunitária óbvia que salta aos olhos, nós podemos ter também uma sensação bem peculiar de orelha quente. A orelha fica quente, eventualmente muito vermelha. Isso é um indício de que a gente precisa, além dele melhorar significativamente a nossa oxigenação. Pessoal, lá no curso eu falo sobre a relação entre ferro fosfórico, oxigenação e febre também, enfim, tudo isso eu vou explicitar, pessoal, tem videoaulas dedicadas a cada um dos sais. Isso aqui que eu estou passando para vocês é a superfície da superfície da superfície do conhecimento. Tanto é fato que eles atuam de forma tão profunda e perfeita no nosso sistema, tão articulada e ao mesmo tempo complexa, pessoal, que por isso mesmo que eu gravei um curso só para falar deles, né? Então vocês já deduziram isso provavelmente. O sal 5, pessoal, é o Kalium muriaticum, também conhecido como sal das glândulas. Só por isso que eu acabei de falar, pessoal, ele é dispensado na 6DH. Vou colocar aqui, ó, a dinamização em que ele está melhor indicado. 6DH, porque se colocasse ali não ia caber. Ele é considerado o grande sal das glândulas e aí você já consegue deduzir que ele estará muito bem indicado quando eu tiver algum problema glandular. Então tem problema na tireoide, eu tenho problema no pâncreas, eu tenho um problema no fígado, eu tenho problema nas adrenais. Teve glândula envolvida, vocês já sabem que muito provavelmente vocês vão precisar lançar a mão desse mineral. Pessoal, o que costuma exaurir os nossos estoques de cálcio muriático? Comida, lixo. É gente que só come lixo o tempo inteiro, gente que bebe demais. Álcool, pessoal, lava os nossos estoques assim de todos os sais, sem exceção. Fumo também, arregaça tudo. Excesso de café arregaça tudo. Chá preto também, ai, Senhor amado. Chocolate também, pessoal. Para os animais, tem veterinários meio assistindo, vocês sabem tanto que chocolate é tóxico para os animais de uma forma geral, mas para a gente não é muito diferente, pessoal. Quando a gente está consumindo chocolate, que é um cacau, um teor de cacau maior ali, é um pouco menos pior, pessoal, mas quando a gente está falando principalmente do estoque de magnésia fosfórica, não, mas chocolate arregaça os nossos estoques de magnésia fosfórica, por isso que existe essa correlação entre quem come muito chocolate e pessoas que sentem muitas dores, porque a magnésia fosfórica é um dos nossos grandes sais analgésicos. Então, agora vocês entendem, né, a correlação de uma coisa com a outra. Mas o cálcio muriático, pessoal, é fácil demais a gente identificar que a pessoa precisa dele. A pele da pessoa, ela tem um aspecto de iogurte de morango, pessoal, sabe? Eu já vi muitas mulheres assim, sobretudo mulheres que vivem em regiões frias, a pele branca e a ponta do nariz vermelha. Tem alguns padrões rosados, não é vermelho, pessoal, é cor de rosa mesmo, tipo um iogurte de morango. Aqui, ó, os olhos, parece que a mulher até passou sombra de tanto que aquilo tá rosado. Muita gente que fica gripando com frequência já tem aquela cara de gripe. A cara de gripe, como a gente costuma denominar, ela é gerada a partir de cálcio muriático, a carência dele. Então tem esse padrão, mas tem um que, meu Deus do céu, o nome para esse quadro, pessoal, eu esqueci completamente, é um nome muito complexo. Médicos que estão me acompanhando, vocês devem se lembrar. É aquela tendência à aparição de veias aracnoides, não é varizes exatamente, mas como se fossem veias muito pequenininhas, muito delicadas que se rompem. E tem gente que tem isso no rosto, tem gente que tem nas pernas, tem gente que tem na região ali do abdômen. Mas você viu isso, pessoal? Muita gente tem isso no rosto, viu? Você viu isso, você pode ter certeza que a pessoa está precisando desse sal. A esclera, a parte branca do olho, pode ser azulada também. Isso aí é outra bússola que a gente pode utilizar para detectar se realmente é o melhor caminho. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa, pessoal. Esse sal, ele é muito indicado também para a gestante que está enjoada, sobretudo assim, se ela vomita demais de manhã. Tem gente assim que nem grávida tá, mas a pessoa ela tem enjoo de manhã. Pessoal, tem gente que não consegue escovar os dentes direito de manhã porque acha que vai vomitar. Esse enjoo marcante pela manhã, que pode ou não levar ao vômito, ele é típico da carência desse sal. Tosse também, sobretudo nesses últimos tempos, né, que a gente está tendo muitas afecções envolvendo tosse, às vezes até o ponto da pessoa sentir ânsia mesmo. Então é mais um indício de que a pessoa precisa desse sal. Ainda mais se com a tosse ela expectora uma secreção esbranquiçada. Esse, pessoal, é o nosso querido, o sal número 6, é o nosso querido Kalium
fosfóricum. H aqui, fosfóricum, também dispensado na 6. Deixa eu ver se... Ok. Na 6DH. Esse aqui a gente tem... Pessoal, você que é terapeuta, você que trabalha muito usando a cabeça, você que trabalha com uma escala muito louca, ou seja, você que é enfermeiro, você que é médico plantonista, vocês não dormem direito, fica exposto à radiação de computador 24 horas por dia. Pessoal, tem que ter esse sal aqui, porque esse tipo de estilo de vida drena muito o estoque de cálcio fosfórico. E, inclusive, alguns autores acreditam que os psiquiatras estariam obsoletos se a gente levasse em consideração o aporte, a necessidade de repor esse sal. Por quê, pessoal? Porque todas as desordens psíquicas que a gente conhece, que são diagnosticadas ou não, esquizofrenia, depressão, ansiedade, surto psicótico, próprio quadro de psicose em si, borderline, entre tantos outros transtornos, tudo isso só acontece num solo fértil chamado organismo, que apresenta depleção e insuficiência desse sal. Então, se a gente não tem carência dele, é isso mesmo, pessoal, se a gente não tem carência desse mineral, a gente não tem essas doenças. Então, elas só se proliferam porque a gente está com déficit desse sal. Então, ele é chamado de sal dos nervos. E tem todos esses maus hábitos que eu comentei com vocês, pessoal, eles vão usar muito do nosso estoque. Então, não durma na hora certa, não durma à noite, pessoal. Não tem essa de, Letícia, eu funciono melhor à noite. Você está doente, isso é um desequilíbrio. Procure tratamento homeopático para regular seu sono. Pessoal, que a noite não foi feita para a gente ficar acordado, é simples assim. Tanto é fato que gente que faz isso envelhece muito mais rápido, ou seja, a fórmula não está funcionando. Se estivesse funcionando, não estaria prejudicando a sua jovialidade, não estaria comprometendo a sua jovialidade. Mas muita gente tem que trabalhar, os enfermeiros ali, pessoas que trabalham assistindo pessoas, não tem para onde correr, pessoal. Então, faça um pacto comigo, me prometa agora que você vai manter o seu estoque de cálcio em dia. Ele vai ser aquele sal de que você vai lançar mão todos os dias, porque o seu estilo de vida está tornando isso aqui insuficiente no seu organismo. Então, dormir pouco, muito contato com o computador, muita atividade mental, pessoal que trabalha com a cabeça demais. Então, estudante, gente que precisa pensar ali o tempo todo. Nós, homeopatas, a gente usa demais a cabeça, pessoal, para repertorizar, para encontrar o medicamento mais adequado. Então, essa vida intelectual robusta, essa vida intelectual intensa, drena muito os estoques de cálcio fosfórico. Pessoal, quando a pessoa está precisando de cálcio fosfórico, ela é cinza. É muito louco isso. Mas à medida que vocês vão treinando o olhar de vocês, vocês vão percebendo. Tem gente que tem um tom acinzentado aqui, ó, embaixo do lábio inferior, na região das têmporas, a olheira de cálcio fosfórico. Pessoal, é aquela olheira que você olha e pensa, essa pessoa nunca dormiu na vida dela. Porque ela tem um tom mais escuro, então assusta ali o padrão da olheira. Aqui no ferro também é muito funda, chama muita atenção, mas ela tende mais para o vermelho, igual eu falei para vocês. Aqui ela tende mais para o azul mesmo, para o azul, aquele violeta escuro, é por isso que chama mais atenção. E a carência de cálcio fosfórico, pessoal, além de transtornos psíquicos, leva também a um quadro de retração gengival. Achei que seria interessante mencionar isso para vocês. E a pessoa tem mau hálito também. Não é falta de higiene, às vezes a pessoa faz a parte dela, escova os dentes, raspa a língua, que eu recomendo esse expediente, comprem um raspador, raspem todos os dias de manhã para a biota intestinal de vocês, é um expediente maravilhoso. A pessoa faz isso, se alimenta bem, não fica muito tempo em jejum, mas não tem refluxo muitas vezes, mas ela tem mau hálito. Então, mau hálito persistente é um indício de que a pessoa precisa desse mineral. E transtornos de insônia também, pessoal. O Nux, ele é muito adequado para, Nux vomica, ele é muito adequado para quando a gente não dorme e a gente tem a sensação de ressaca no dia seguinte. Tem gente que é muito sensível à falta de sono. O que pode tirar esse mal-estar advindo de noite mal dormida ou horas de sono insuficientes é o cálcio fosfórico também. Vamos a esse aqui, eu gosto demais dele, pessoal. Eu não tenho o padrão facial dele, mas eu tenho um sinal clínico da necessidade dele, que é o cálium sulfúrico. Também 6DH, pessoal, na versão de sal é dispensado em 6. Esse sal, pessoal, ele é muito adequado para otimizar a oxigenação do nosso organismo. Então, no pós-Covid, eu recomendei muito, até aquela primeira fase do Covid, que ela foi mais punk mesmo, onde as pessoas eram encaminhadas para UTI, tinham que ser entubadas. Então,
o que elas mais estavam precisando naquele momento era de um aporte de oxigênio, melhorar a sua saturação pulmonar. Então, essa é uma das frentes de atuação principais de cálcio sulfúrico, pessoal. Aí, por que eu utilizo? Porque melhora muito a nossa performance cardiovascular. Quem faz muita atividade física certamente vai sentir a necessidade desse mineral, pessoal. Então, ele melhora muito a nossa oxigenação, é claro que isso vai se repercutir como um desempenho melhor ali nos treinos, sobretudo se você faz alguma coisa que te exija muito a nível cardiovascular. Então, melhora muito a saturação pulmonar, leia-se oxigenação. E o que se usa muito, pessoal, atualmente, que prejudica? Eu entendo algumas pessoas estarem utilizando essa estratégia, pessoal, às vezes na falta de uma recomendação melhor, às vezes a pessoa não sabe que existem outras possibilidades, mas remédios para tireoide, Puran e Companhia Limitada, eles vão varrer o estoque disso aqui, pessoal. Eles, para que eles sejam metabolizados, eles usam oxigênio pra caramba, eles acabam sobrecarregando o pâncreas, sobrecarregam pra caramba o fígado e o aporte de oxigênio, por tabela, sofre essa depleção, ou seja, consequentemente o estoque disso aqui diminui muito. Então, remédios para tireoide, combater sobretudo o hipotiroidismo, lava bastante os nossos estoques de cálcio sulfúrico. Então, quem toma... Pessoal, a gente não pode, pelo amor de Deus, interferir no tratamento de outro especialista. Se foi um endócrino X que indicou um Puran para aquele paciente, é um endócrino X que vai suspender aquele medicamento. Pessoal, vocês não coloquem o dedo na conduta de outros profissionais. Então, à medida que a pessoa for melhorando, o próprio endócrino vai perceber que ela não precisa mais do remédio, vai propor um desmame, uma diminuição da dose. Mas você não pode colocar o seu dedo, pessoal. Eticamente, eu encorajo vocês, eu exorto vocês a não intervirem na conduta de outro profissional, tá ok? Então, vamos combinar isso aqui para que vocês não tenham grandes problemas futuramente. Então, enquanto a pessoa está usando, pessoal, o Puran da vida, por exemplo, é muito importante que ela faça a reposição desse sal. Porque todos os alopáticos, pessoal, infelizmente, sobretudo quando a gente está falando de uso crônico, eles estão gerando efeitos colaterais. Eles funcionam mediante aquela lógica do metralhadora para matar uma formiga. Então eu mato a formiga, só que colateralmente eu causo uma série de estragos ali periféricos. Então, para minimização de danos, nesse caso concreto, eu costumo recomendar o cálcio sulfúrico. O sinal cutâneo da carência dele é fácil de identificar, pessoal, porque o principal indício de que a pessoa está precisando é as manchinhas de véio, como o pessoal costuma dizer. Então, aquelas manchas marronzinhas ficam muito aqui no dorso da mão. Mas tem pessoas que já têm essas manchinhas amarronzadas na face. E se vocês pensaram em mancha amarronzada, devem ter pensado em melasma também, pessoal. Então, mais uma carta na manga de que a gente pode lançar mão para o tratamento de melasma. Não posso deixar de comentar, já ia esquecendo, pessoal, ainda bem que eu dei uma olhada aqui, não posso deixar de comentar, ai meu Deus, cadê o giz? Vou usar esse aqui mesmo, o branco, quebrar ele, porque senão vai acabar quebrando bem na hora que eu vou escrever. Diabetes. A pessoa tem diabetes, pessoal, usem cálcio sulfúrico, vai acelerar muito os progressos do doente em se tratando do tratamento dessa doença. Então, quadros diabéticos clamam por uma reposição desse mineral. Outro sal, pessoal, esse é o queridinho, nosso amado sal analgésico, magnésia, vou abreviar aqui, fosfórica. Pessoal, a Anvisa atualmente ela levantou alguns embargos de maneira assim que está muito difícil da gente achar alguns sais dessas dinamizações que eu estou indicando. Mas não se preocupem, vocês podem optar por dinamizações o mais próximo possível do que é preconizado. Vocês vão ter resultados mesmo assim, tá certo? Então façam questão, se a farmácia, porventura, ela conseguir disponibilizar para vocês nas dinamizações indicadas por Schussler, melhor ainda. Mas se não, pessoal, não precisa ficar com paranoia com isso não. Vocês vão perceber resultados da mesma maneira. Então, às vezes a gente não consegue em 6, consegue só na 8, tá tudo certo. Vocês vão perceber resultados do mesmo jeito. Magnésia fosfórica também. É fácil a gente identificar que a pessoa precisa, por que motivo? Porque o rosto da pessoa é vermelho. Pessoal, a pessoa é vermelha, não é cor de rosa, igual aqui no caso de cárie muriática. A pessoa é vermelha.
Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas assim, coloquei uma foto só para vocês terem uma base, mas enfim, só por essa descrição, acho que já deve ter vindo na mente de vocês muitas pessoas que são assim, elas são rubras. Então, normalmente é um indício de que elas precisam de magnésia. E magnésia, pessoal, é o analgésico por excelência. Então, as minhas dores de cabeça eu combato com magnésia fosfórica. Às vezes, assim, 30 gotas não é o suficiente. Mas se você triplicar, duplicar a dose, quadruplicar, vai passar, pessoal. Normalmente, dores, não importa onde essas dores se manifestam, não importa como elas se manifestam, é dor, na maioria das vezes. Se magnésio não resolver a totalidade dessa dor, pelo menos vai diminuir significativamente. Mulheres que têm cólicas menstruais muito fortes, usem abuso de magnésia fosfórica. E é isso, né, pessoal? Chocolate, igual eu falei para vocês, chocolate dá uma varrida no nosso estoque de magnésio. E é uma contradição, né? Porque a mulherada na fase de TPM vai comendo chocolate. Vai comendo chocolate, comendo, chega na menstruação, varreu o estoque de magnésia fosfórica, dor pra caramba. Então, mais motivo para repensar o consumo de chocolate. Está causando dores exatamente por esse motivo. Cãibras também, quem tem tendência à cãibra. Eu indico muito magnésio, pessoal, para quem tem prisão de ventre também, porque ele é um relaxante muscular. Se ele é um relaxante muscular, automaticamente ele vai agir no sentido de otimizar o peristaltismo intestinal. Consequentemente, você vai conseguir fazer cocô com mais facilidade, sem grandes transtornos. Então, magnésio age muito dessa frente. Vamos agora ao nosso nono sal, pessoal. Esse aqui também ele é coringa para várias situações diferentes, mas dessa vez eu não vou ser muito clichê, não. Tem muita coisa sobre a qual eu já falei sobre a atuação desse sal, envolvendo a atuação desse sal. Ele é dispensado também na 6, preferencialmente. Então, eu vou evitar ser muito repetitivo aqui, pessoal. Tem algumas indicações que elas não são tão óbvias assim de natro muriático, então eu vou tentar focar nelas. Por exemplo, quando alguém está tratando uma artrose, tratando um desgaste articular, às vezes no decurso do tratamento a pessoa tem uma piora da dor, só que a articulação ela está regenerando. Mas como assim, Letícia? Não era justamente o que estava causando dor? Não era o desgaste da articulação? Se a pessoa está recuperando digamos, a robustez ali da matriz de colágeno, da articulação, ela está voltando a se desenvolver, uai, por que ela está sentindo dor de novo? E às vezes a pessoa faz um exame ali para observar como é que está a articulação realmente. Ela melhorou, ela voltou a se desenvolver, saiu daquele ponto de desgaste. Então a gente não entende, gente, mas como é que está acontecendo isso? Isso está acontecendo porque muito provavelmente o organismo daquela pessoa está ressecado. Então quando vocês se depararem com ressecamento, indícios de que a pessoa tem pouco fluido em determinada região do organismo, pense em natro muriático, pessoal. Então está tratando a articulação. A pessoa foi bem até certo ponto, depois começou a sentir dor, muito provavelmente aquela articulação está se desenvolvendo igual a pedra, está seco aquilo ali. Então natro muriático pode entrar como uma carta na manga excelente para minimizar os incômodos, veja bem, da recuperação de desgastes articulares. Esse sal é maravilhoso, pessoal, para regular a pressão arterial, embora eu, Letícia, para regular hipertensão, eu gosto mais desse aqui. Esse aqui é fácil a gente pecar pelo excesso com ele. Então, por isso mesmo, geralmente eu prefiro lançar mão desse aqui que eu acho mais seguro. Mas o natro muriático, ele pode atuar no sentido de aplacar a hipertensão. Ele pode auxiliar muito também, pessoal, na galera que tem alergia ao sol, aquele pessoal que pega sol e depois tem uma dor de cabeça, uma espécie de sensação de ressaca. Ele pode ajudar muito também, pessoal, tem um detalhe aqui que não pode escapar, pessoal, é a tendência a caspas, a descamações, e ele tem um grande tropismo pelo seio sinusal. Então a gente não pode deixar natro muriático de lado quando a gente percebe que a pessoa tem sinusite de repetição, ela tem rinite de repetição, gripa toda hora, e o seio sinusal é que é mais afetado. Essa afecção respiratória, ela não vem para o trato inferior, ela fica mais restrita aqui em cima. Então, o indício de que a pessoa precisa desse sal. Sinais faciais, pessoal, no caso de natro, são fáceis da gente detectar, porque os poros ali do rosto, eles são muito abertos. Então, de longe, às vezes a gente consegue ver a pele da pessoa como se fosse esponjosa. Então, esse é um indício. E tem outro traço também, pessoal, que eu não sei se vocês já viram, que é tem gente assim que eu, por exemplo, tenho isso. A pálpebra superior, ela
ela tem como se fosse uma oleosidade natural aqui. É a pálpebra superior gelatinosa. Então tá sempre, não é suor, pessoal, é uma espécie de óleo mesmo que vai acumulando aqui. Isso é um indício de que a pessoa precisa desse sal também, pessoal. Então, mais uma pista aí que pode ajudar vocês a detectarem insuficiências. Bom, pessoal, já percebi que, de novo, vai acontecer aquela questão do espaço. Então, eu já vou pro cantinho aqui, ó. A gente vai continuar a nossa análise comigo mais recuada. Mas eu acho que pelo menos o 10º eu consigo colocar aqui para vocês, que é outro natro. Vou colocar aqui 2 tracinhos, só para ficar claro para vocês que pelo menos o prefixo é o mesmo. É o natro fosfórico. Natro fosfórico, ele é, como agora a gente otimizou o espaço, ele está melhor dispensado na 6DH. Idealmente, o pessoal deveria ser dispensado na 6DH. E o natro fosfórico, a gente pode trabalhar muito com ele no caso dos adolescentes, visto que este sim, pessoal, ele combate essa acne que é mais corriqueira no adolescente. As espinhas não são tão escandalosas, por assim dizer, em relação àquelas que exigem, clamam por natro sulfúrico. Então, espinhas menores, cravos, excesso de oleosidade. Quem precisa de natro fosfórico, pessoal, normalmente, além do sinal facial, espinha já denuncia ali que a pessoa precisa dele, mas tem outros sinais também, porque às vezes a pessoa precisa dele, não necessariamente ela tem acne, pessoal, que tem algumas rugas que elas são longitudinais, são como se fossem como se fossem sulcozinhos, várias linhas verticais que a pessoa tem acima dos lábios, as rugas verticais sobre os lábios. O queixo duplo também é um indício de que provavelmente a pessoa tem uma tendência ao déficit de natro fosfórico, e o queixo pode ser, a pessoa pode ter como se fosse uma auréola avermelhada aqui no queixo. Isso é outro indício de que provavelmente ela precisa desse sal. Quando a gente fala de micoses, pessoal, afecções fúngicas, candidíase, micose, essas condições elas só existem quando a gente está com um terreno relativamente ácido. Então, as acidoses, elas são muito combatidas com natro fosfórico. Quem pensou em acidose provavelmente já fez uma correlação com refluxo. Sim, pessoal, maravilhoso. Às vezes só ele já é o suficiente para tratar o bendito refluxo. Tem muita gente que sofre com isso, sofre com azia também, é tudo que vem ali como consequência do refluxo. Então, seus problemas acabaram, eis a solução. Provavelmente ele vai resolver, pessoal. Muito provavelmente só ele sozinho vai dar conta do recado. Sobretudo se você já tentou muitas estratégias, muitos medicamentos homeopáticos, nada deu jeito, tá aqui. Candidíase demais da conta, tá aqui a solução também. Muita micose, pode até pingar gotinhas do sal nas unhas que foram afetadas pela micose. E agora nós vamos caiu meu roteiro aqui, mas tá na minha cabeça. Vamos lá agora para o sal número 11. Sal número 11, pessoal, eu esquecendo do sal aqui, é o natro sulfúrico. Então, de novo, vou fazer 2 pauzinhos aqui. Sulfúrico, vou abreviar o sufixo. Sulfúrico, vai caber, só vai ficar faltando a silícia, mas eu acho que se espremer aqui vai dar tudo certo, pessoal. Então, vou chegar um pouquinho mais para frente aqui de novo. Também está melhor dispensado em 6D de dado H. Natro sulfúrico, pessoal, é muito fácil, é o grande sal do fígado. É muito fácil a gente identificar que a pessoa precisa, por quê? Porque a pessoa ela tem aquela bolsa, pessoal, cuidado, é bolsa, saliência, porque tem gente assim que a gente nota o olhar cansado, mas ela tem um sulco, ela tem uma concavidade aqui. Isso não é um indício de que a pessoa precisa de natro sulfúrico, pessoal, é bolsa, é inchaço aqui embaixo. Se isso está presente, pessoal, a pessoa está assim, ó, clamando a Deus para que alguém veja que ela precisa desse sal. Então, essa bolsa clama por natro sulfúrico. E gases também, pessoal, tem gente assim que capricha na alimentação, preza muito, faz questão de não ingerir alimentos que causam fermentação, mas não tem jeito. Tendência à flatulência, aquela flatulência crônica. A gente tem aqui também queda de cabelo. Tem fígado envolvido, pessoal, hepatite, tendências ali a afecções na vesícula, qualquer problema hepático, muito bem tratado com esse sal. Ele, no caso da face da pessoa que precisa de natro sulfúrico, pessoal, que a gente pode observar também é aquele verde oliva.
Isso pode estar presente em alguns pontos do rosto ou de forma generalizada. Então, o rosto, sabe quando eu já tinha falado isso com vocês, o homem faz a barba, mulher raspa os pelinhos ali da axila, vocês percebem que aquela área, sobretudo quando o pelo está começando a crescer de novo, fica um pouco esverdeada aquela região, você passa a mão, sente até uma aspereza, é aquela cor, pessoal, é cor de barba feita que está começando a crescer de novo. Então, tem isso em mente, imagina a pessoa tem no rosto inteiro aquele padrão meio esverdeado. Então é um indício de que ela precisa desse mineral também. Retenção hídrica, pessoal, mas quando a retenção hídrica ela é generalizada. Então a pessoa está retendo líquidos de uma forma mais ou menos distribuída, de uma forma mais ou menos uniforme. Quando a gente tem retenção em algumas partes apenas do organismo, o nátrio muriático está melhor indicado. Aqui retenção global, por assim dizer, retenção geral, e aqui retenção local. Às vezes a gente retém só no pé, retém só nas pernas, retém só na barriga, infelizmente. Então, quando é o caso, quando está muito localizado, aí nátrio muriático está melhor indicado. Agora, mas não, por último, mas não menos importante, pessoal, vamos ao nosso sal número 12, que é a silícia. Silícia, pessoal, ela faz parte daquela exceção àquilo que é mais ou menos regra aqui. Veja que a maioria é dispensada em 6, mas agora silícia é daquelas exceções que serão dispensadas em 12DH, em 12D. Silícia, pessoal, a gente nota também a detecção facial da carência de silícia é mais ou menos fácil da gente identificar, porque enfim, rugas, pessoal, pensem em rugas, assim como no caso de calcária fluórica. Mas as rugas de calcária fluórica, elas são mais específicas, pessoal, é mais pé de galinha e bigode chinês. Aqui a gente tem rugas mais ou menos generalizadas, vamos colocar dessa forma. E, claro, pessoal, a gente vai envelhecer, mas alguns processos de envelhecimento a gente nota que eles estão acontecendo de uma maneira muito precoce. Então, o envelhecimento... Tem gente assim que você visita a pessoa agora... No ano que vem, daqui a um ano, você fica um ano sem ver a pessoa, você não reconhece, ela envelheceu 10 anos em um ano. E isso, claro, pessoal, o estilo de vida frenético que a gente está levando, tudo isso contribui, até porque adivinha o mau hábito, a condição, digamos até biológica, que gera a insuficiência de silícia, é estresse. Inclusive feiura também, pessoal. Quem precisa de silícia começa a desenvolver uma verdadeira aversão à feiura. Ou seja, feiura torna a gente doente também, pessoal. Feiura até envelhece, né? Essa leitura que a gente poderia fazer também. Mas enfim, pessoal, o envelhecimento precoce, a silícia atua maravilhosamente bem sobre o viço dos cabelos, o viço das unhas. Quem precisa de silícia tem tendência a suar muito. Então a hiperidrose, eu não estou dizendo que sozinho silícia vai resolver a hiperidrose, pessoal, mas pode ser uma camada que a gente acrescenta ali ao tratamento que ajuda a otimizar os resultados. Então, se a gente acrescenta silícia ao trabalho do simílimo, é provável que a pessoa alcance a cura almejada em menos tempo. Basicamente se trata disso. Eu ia falando das unhas da pessoa que precisa de silícia. Essas unhas são quebradiças, essas unhas têm linhas, sulcos longitudinais também. A pessoa que precisa desse mineral, ela tem tendência a hérnia discal também, pessoal. A hérnia discal, sobretudo quando ela está acompanhada de da projeção para as pernas, que afeta o nervo ciático e vira aquela bola de neve, aquele pesadelo danado. Mas só quem já foi ou está sendo afetado por esse problema é que sabe bem o suplício que é isso. Pessoal, é claro, a silícia ela compõe as nossas articulações, compõe nosso tecido cartilaginoso. A gente sabe quando a gente tem uma hérnia, há alguma questão ali envolvendo articulações, o quão consistentes, fortes estão as minhas articulações. Então, tal como calcária fluórica, aqui a gente vai ver um problema parecido também. Aqui, pessoal, a gente vê muita... É claro, né? Ninguém aguenta ficar ouvindo um ruído muito alto, ninguém aguenta uma luz assim muito intensa diante dos olhos, mas aqui, pessoal, a gente tem uma hipersensibilidade, é um nível além. A gente tem uma hipersensibilidade a ruído. Então aquela criança assim que passa uma moto, aquilo é um pesadelo para ela. Tem alguns animais que são assim também, né? Tem uma reação exagerada a certos ruídos, embora eles tenham uma sensibilidade bem maior que a nossa. Mas a gente nota que é desproporcional e visual também. Então, ou seja, nós temos aqui uma excelente perspectiva de tratamento para fotofobia. Agora a oferta, pessoal, isso aqui é a palhinha do que vocês vão encontrar no curso propriamente.
A oferta, pessoal, esse curso, se você adquirisse, fosse efetuar a aquisição até ontem, você pagaria R$ 799,99. Estava nesse valor. Com o desconto imperdível da Black Friday, olha isso, pessoal, ele vai passar, enxuguei R$200 basicamente. Ele passa a R$ 599. Então veja bem, enxuguei duzentão para você, com todas aquelas formas de pagamento de sempre. Então pode dividir em até 12 vezes no cartão de crédito, pode dividir em até 2 cartões, pode pagar no boleto, pode pagar via Pix também. E você adquirindo, aproveitando essa oferta da Black Friday, você terá acesso ao nosso índex sintomatológico, que isso aqui para o cotidiano clínico é uma mão na roda, pessoal. O que é esse índex? Basicamente, você poderá fazer uma consulta a partir de diagnósticos. Então, por exemplo, se a pessoa tem hérnia, quais são os sais que eu tenho que usar para ajudá-la nessa condição? A pessoa tem artrite, quais sais poderão ajudá-la? Qual combinação? A pessoa quer se limpar da agressão causada pela quimioterapia, quais sais eu poderia empregar para o detox? A pessoa tem diabetes, qual que é a sequência indicada aqui para o tratamento de diabetes? Então é um índice remissivo conforme diagnósticos específicos. E ainda, pessoal, você também tem, além do índex, você tem acesso a uma apostila muito bem redigida, muito bem estruturada, abarcando todo o conteúdo das videoaulas, mais um curso que te concede acesso à nossa querida família, super acolhedora família OmeoLearn, a nossa comunidade exclusiva de estudos no WhatsApp. É um curso vitalício também, pessoal, ou seja, a partir do momento que você o adquirir, você nunca mais vai perder acesso às videoaulas. Entrando no grupo, a menos que você nos comporte, igual eu já falei várias vezes, você nunca mais vai sair de lá. Você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas comigo e eu sou famosa por responder todas as dúvidas. Pode ser que eu demore um pouquinho, pessoal, mas sua dúvida será respondida, sempre. Então, alunos que já atestaram a minha contribuição nesse sentido, a minha assistência nesse sentido, deixa aqui o seu comentário, só para que quem está me assistindo saiba que não é coisa da boca para fora. Realmente, quando você tem uma dúvida, pessoal, posta sua dúvida, seja na plataforma, seja na comunidade, você terá a minha assistência e terá a assistência dos nossos queridos colegas também, da nossa querida e super unida família homeopática. Mas, pessoal, o que mais eu ofereço aqui a vocês? Certificado também, efetuando aquele processo que eu descrevi no vídeo anterior. Então, você vai marcando cada videoaula que você assistiu, e aí depois que você tiver assistido a última, marcou ali a última, você terá automaticamente acesso ao certificado. Você pode baixar, imprimir, moldurar e fica totalmente a seu critério. Mas todos os meus cursos, até aulões, pessoal, emitem o certificado. Podem ficar tranquilos quanto a isso, no seu nome. Sobre esse curso, pessoal, eu não vou tratar apenas desses 12 sais, vou tratar de outras, mais de, se eu não me engano, no caso dos sais traços, a gente tem mais de 2 dezenas de sais traços, então a gente vai até o sal, quase ali até o sal 40, a gente parou no 12, mas tem muito mais que isso. Então eu falo também sobre os padrões psicológicos que podem estar por trás da insuficiência daquele mineral. Eu também vou estabelecer correlações astrológicas entre a carência dos 12 sais de Schussler e determinados signos. Então, se você nasce numa determinada época, você é mais propenso à insuficiência de alguns minerais. Então, as correlações astrológicas, dedico um módulo só a esse assunto. Eu também vou tratar, pessoal, mais discriminadamente sobre os sinais faciais por trás da carência desses minerais, até sinais faciais que estão por trás da carência de alguns sais traços também. No caso dos sais traços, pessoal, eles não deixam sinais faciais tão marcantes quanto no caso desses 12, mas existem alguns cuja carência você consegue detectar a partir da leitura facial.